Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu faço aqui as minhas dádivas e boas-vindas a todos vocês que estão aqui no canal, vocês que chegaram aqui através de todas as redes sociais e principalmente através da minha obra Por que Pessoas Empáticas Atraem Narcisistas. Hoje nós iremos entrar em um assunto muito profundo, bem delicado, e é uma série de assuntos onde eu vou discorrer sobre os temas que tem no meu livro. E hoje eu escolhi uma obra que está disponível na Amazon, que se chama Amor Doentio. Justo o tema do vídeo, o tema do assunto da palestra que eu quero falar, é sobre amor doentio. Eu fiz uma análise sequencial de todos os fatores que eu consegui analisar ali naquela obra e também poder falar sobre esse aspecto das relações doentias, que é essa carência exacerbada, é essa necessidade que o outro tem de viver e de se manter em existência somente se a outra pessoa ali existir. Talvez você que esteja aqui me assistindo seja um sobrevivente ou uma sobrevivente de uma relação que te machucou muito, causou traumas que até hoje você tenta de alguma forma superar. Mas se também você está numa relação e conhece pessoas que estejam nesta relação, eu peço que você envie este vídeo e envie também as minhas redes sociais e, se possível, adquira o livro para que você possa presentear, que eu tenho certeza que esse livro ele pode solucionar quase todas as questões a respeito da conduta do próximo e da relação narcisista, desse relacionamento tóxico, desse relacionamento abusivo. O filme ele já começa a falar de um relacionamento entre um casal que aparentemente é um casal bem estável financeiramente. Todavia, já no início do filme a gente consegue já perceber em poucos minutos, o diretor foi muito feliz em colocar essa pressão, essa necessidade, essa angústia que o parceiro tinha da sua parceira em querer se manter ali no controle, em observação. E confesso que se você tem algum distúrbio aí de ansiedade, se você constantemente tem crise de ansiedade, toma cuidado com esse filme, respira bem, porque vai chegar um momento no filme que você vai se ver sufocado por ver o quanto que aquela personagem está sendo sufocada. E eu estou aqui com um esboço para poder falar sobre os tópicos que eu anotei nesse filme. O primeiro é, talvez, você não esteja sendo vigiada, sendo vigiado conforme o filme repassa, mas talvez você esteja com a sensação. É claro que em todo relacionamento nós temos que ter o princípio e a ética de entender que não devemos fazer para o outro aquilo que nós não queremos fazer para nós. Todavia, se você se exime da sua liberdade, a exemplo, em conversar com amigos, a querer também sair um dia a sós, se você vai retirando essa sua liberdade, sempre pensando na conturbação que haverá dentro do relacionamento, este já é o primeiro indício de que você está em uma relação doentia. É claro que um casal, para se manter, tem que haver a conjuntura ali de diretrizes, digamos assim, morais, onde, por exemplo, é claro que ninguém quer que o outro ou a outra tenha contato ainda com o ex, por exemplo, se for um contato ainda que suscita, né, um passado, suscita ainda algumas emoções. Claramente é muito raro você ver relações de ex que ainda se mantêm em uma qualidade, né, de amizade, exige muita maturidade para isso. Todavia, todas as pessoas são indivíduos, e no meu livro eu falo a respeito de como as instituições, elas hoje, por uma construção histórica, elas impedem o indivíduo de ser indivíduo. A maioria, principalmente da cosmovisão religiosa, você vê aí, principalmente nas maiores religiões do Ocidente, elas analisam o indivíduo primeiro dentro da instituição. E isso é errado. Toda instituição, claro, ela tem que ser valorizada, principalmente, por exemplo, o casamento. O casamento é uma instituição. Todavia, para que duas pessoas se casem, é necessário que haja indivíduos. E quando há supressão, ou quando há o aniquilamento da liberdade de um indivíduo, a relação ela já começa a ficar doentia. Ali no filme eles falam a respeito, eles tratam uma cena, é quase que um tópico
sobre a necessidade da carência do parceiro na parceira e a necessidade que a parceira tem de respirar, de ser livre. Ali, ao dar uma carona, por exemplo, a um amigo, já é um motivo de muita preocupação para ela. Ela trabalha ali em uma clínica de yoga, não sei se pode falar clínica ou um estúdio, né, de yoga. Ela é massoterapeuta e aí o seu amigo pede para que ela dê uma carona e ela fica conturbada em dar essa carona. E talvez você esteja revivendo isto que você já passou, onde qualquer atitude que você venha tomar, você pense, meu Deus, como que eu vou conseguir explicar isto? E é claro que você tem que ter a conduta moral de que, claro, se isso não fere os seus princípios, se você sabe que não há nenhuma intenção, qual é o problema de dar uma carona a um amigo? É claro que amigos que possam ter uma queda, né, possam ter algum flerte com você, e é bom sim evitar, mas aqui no filme não é este o caso. Aqui ela já está sendo vigiada, na sua casa tem câmeras, no seu carro tem rastreador. Eu particularmente já atendi dezenas de mulheres onde elas tinham rastreadores, elas tinham câmeras ocultas dentro de casa. Recentemente, uma paciente minha que se tornou uma amiga minha, ela descobriu que tinha uma câmera dentro da sua casa mesmo após a separação. E aí foi quando ela percebeu e reparou que todas as conturbações que o seu ex estava tendo era sempre depois que ela levava alguém para dentro de casa. Mesmo que fosse um amigo, uma amiga e tivessem apenas uma noite ali de conversa, uma tarde de almoço, no outro dia ela percebia que havia uma conturbação no seu ex e só depois ela foi perceber que ela estava sendo vigiada e estava sendo rastreada. E talvez você esteja com essa sensação. Se você tem essa sensação de que está sendo vigiada ou vigiado, esse é um indício já que prova que a sua liberdade ela já está sendo fatiada e suprimida. Talvez hoje você não consiga perceber isso dentro da sua relação, mas você pode estar abrindo mão de sonhos e projetos por conta do outro. Recentemente, sábado passado, eu recebi uma visita de onde uma grande amiga decidiu, e já é uma decisão final, ir para a Espanha. E ela estava falando de como essa decisão demorou quase que 12 anos, porque ela já tinha decidido há tempos atrás, porém ela conheceu alguém aqui na cidade, começou a namorar, e aí os planos eles foram repassados, né? Eles foram adiantados. Aqui é claro que eu não estou falando que o outro não merece ser analisado nas nossas decisões. Todavia, eu nunca presenciei ninguém que tenha a completa liberdade e a completa felicidade sem que tenha que assumir o próprio risco da escolha pessoal. E a escolha pessoal, primeiramente, ela fala de você. Ela fala para você. O outro, na relação, ele entra para somar, ele entra para caminhar em propósito, ainda que por um tempo vocês tenham que dividir caminhos, ainda que por um tempo, ou com o processo do tempo, os caminhos tenham que ser ajustados. Esta escolha, ela tem que ser estritamente baseada em você. E se essa escolha não for baseada em você, você estará elegendo o outro na relação como um álibi. E mais à frente, em curto período de tempo ou em médio prazo, isso acontecerá em arrependimento. Arrependimento por não ter decidido baseado em si mesmo. No meu livro, quase que lá no final dele, eu falo sobre optar por si mesmo. A maioria das mulheres que eu atendi, eu conversei acima de 45 anos, que principalmente viveram a vida, criaram seus filhos, algumas divorciadas, outras não, disseram que hoje optam por si. Viram que entregaram a vida sempre para o outro e, entregando a vida sempre para o outro, deixaram de viver suas próprias vidas. Até mesmo mulheres que se doaram à criação dos filhos, por exemplo, os filhos pegaram toda a criação que a mãe entregou, pegaram também todo o suporte que a mãe ou os pais entregaram, mas quando alcançaram a maioridade tiveram que ir. E muitas das vezes as mães que veem os filhos indo, elas se sentem um pouco abandonadas pelo aquele sentimento de ingratidão, como há o ditado. Uma mãe cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de uma mãe. Ou um pai cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de um pai. Ela, quando dá carona
para esse amigo, ela chega em casa tendo uma crise de ansiedade, dizendo: você está em todo lugar. Eu me sinto vigiada, é como se você estivesse me seguindo, perseguindo. E ele consegue, através do contato físico, ele consegue, através dos beijos, através das carícias, ali afagar. E tem uma frase que ela diz, que é bem estrita sobre este tema, que é quando ela fala: eu estou ficando louca. É claro que poucas pessoas já ouviram falar deste termo gaslighting, mas no meu livro eu falo a respeito sobre o gaslighting e nada mais é do que uma relação abusiva e tóxica que principalmente faz você duvidar da sua sanidade e faz você duvidar da sua própria realidade. Ela, quando começa a duvidar da realidade, ela volta a hábitos nocivos que ela tinha parado, como por exemplo de fumar. O hábito de fumar, quando retorna à sua vida, ele expressa a sua vontade de respirar. E ali, quando ela está sendo medicada, ela sempre toma um remédio para dormir, para se afagar. Ele, o seu parceiro, sempre precisa dela para quase que colocar a carga do seu peso, da sua carência sobre os ombros daquela mulher que não vive mais. Ela simplesmente reage a uma carência, a uma relação que a inibe de se relacionar. E aos poucos ela vai perdendo essa liberdade, até que chega um ponto em que ela diz que quer sair para a varanda para fumar. E ele não deixa, ele ali ludibria ela, ele abraça, ele beija e tudo termina em sexo. Isso aqui é um tema interessante também, se a sua relação ela só se resume em uma resolução no sexo. Existem relações que muitas mulheres, principalmente, elas conseguem definir como uma relação prazerosa porque o sexo é bom, a química é boa. Só que você tem que olhar que o sexo ele é, sim, muito importante, mas ele não é o principal pilar. É tanto que quando a volúpia da pulsão sexual vai embora, o que fica é a amizade. E o interessante é que este casal, eles tendo o sexo como este afã final, como esse ponto de descarga, todas as vezes que ela tentava expressar as suas emoções elas tinham que desaguar no prazer sexual. Era como se o corpo dela fosse um depósito. E nesta mudança de humor que ela tem constantemente, todas as vezes que ela tenta se modular emocionalmente, a maioria das vezes ela, quando encontra alguém, quando eles estão nos encontros sociais, ela tenta dar uma escapada para tentar desabafar. Ele já observa e pergunta: o problema é comigo? Está acontecendo algo? Tem algo que você queira falar? E talvez você esteja vivendo uma relação, ou já viveu uma relação, que qualquer mudança de humor que você tenha, o outro pensa que é a respeito dele. O narcisista, ele tem essa característica quase que inegável. É uma característica muito clara, o mundo do Narciso. É um capítulo do meu livro onde o Narciso ele só consegue interpretar um mundo através dele. Então qualquer alteração no ambiente se relaciona com ele. Mas na maioria das vezes o narcisista ele não é identificado pela vítima. Porque a vítima ela é atraída por um sistema na sua alma que se chama empatia. Então ela se coloca sempre no lugar do narcisista, o olhando como uma vítima, o olhando como alguém que está de alguma forma demonstrando carinho, demonstrando afeto. E ainda hoje eu estava em uma conversa aqui em casa com a minha mãe. Existem muitos narcisistas que eles se velam sobre o cuidado que eles têm, por exemplo, de suprir uma necessidade financeira, suprir uma necessidade da casa. E quando a mulher, por exemplo, que está sofrendo nessa relação de amor doentio, ou até mesmo de abuso emocional, ela vai tentar, com a sua rede de amigos, se declarar ou se expor, ela é crucificada. Porque ao analisar a vida do seu parceiro, quem está de fora consegue olhar, não, ele provém tudo, ele é alguém presente, ele é alguém que não deixa faltar nada, ele é alguém que abastece, que supre, e isso é uma maquiagem. E essa maquiagem traz mais culpa sobre a vida da vítima, porque a vítima começa a se perguntar: será que eu sou má? Será que sou eu que sou ingrata? Será que sou eu que não estou
vendo os benefícios, só que a primeira coisa que você precisa entender é a paz que você tem na alma. Se esta relação não traz paz, então esta é a maior anúncio, esse é o maior anúncio que você tem que ter a respeito sobre o seu estado de alma emocional, sobre o seu estado de espírito. Ainda que as outras pessoas consigam analisar por fora, é somente você que está imerso ou imerso nesta relação que conseguirá até mesmo falar dos benefícios ou dos malefícios que a sua alma sofre estando dentro desta relação. Um ato que este homem toma, que é um ato que mexeu muito comigo, depois que ela fala que quer sair para fumar, que quer sair para respirar, ele vai atrás de uma casa maior. E ele busca uma casa e quer demonstrar para ela que ele é carinhoso, que ele faz tudo por ela. E esta casa, por incrível que pareça, ela tem um cinema, ela tem sinuca e ela tem uma área ali onde tem um piano para ela tocar. Só que aquilo ali, aparentemente, ele quer demonstrar que ele está comprando uma casa maior para poder dar mais conforto. Mas ali, ele está colocando toda aquele emaranhado de coisas ali para que ela não saia de casa, para que ela fique presa aos seus olhos. Fora isto, ele recheia a casa com câmeras, onde ele já começa a vigiá-la mais aproximadamente, ele consegue ver os seus movimentos mais curtos ali em espaço de tempo, né? Ela tem poucos períodos livres, somente quando ela está na clínica atendendo, mas quando ela entra no carro ela já está sendo rastreada, quando ela está em casa ela está sendo rastreada, ou seja, a sua expressão de vida já não existe mais. Frequentemente ele pergunta para ela se ela o ama como ele o ama, porque ele entende que aquilo é amor. Para ele, toda aquela carência que ele gera tem que ser interpretada como amor. E constantemente ele perguntando, principalmente ali quando está na relação sexual, principalmente quando está abraçado, ele se pergunta, e o tempo inteiro ele está indo atrás dela, o tempo inteiro ele está tentando procurar contato. E esses questionamentos a respeito do amor, eles já identificam uma alma que está doente. Porque o amor ele não deve ser perguntado, o amor ele é percebido. E se a pessoa não percebe o amor é porque ele não está ali. O amor não passa em branco, o amor ele é escandaloso. Ainda que ele seja discreto e simples, ele é escandaloso no seu ato de ser percebido. Nós, quando estamos percebendo o amor, nós não precisamos ficar perguntando. Se há a pergunta sobre o amor, é porque então há a sua ausência. Outra questão do filme é que ele, em toda a sua carência, ele começa a corroer toda a manifestação existencial dela, principalmente no seu trabalho. Ela já começa a ser influenciada ali no trabalho negativamente, a sua chefe percebe, e quando ela começa a tomar atitudes para sair da relação, ele vai, no seu trabalho, colocar ali uma mancha e uma instabilidade. Algo interessante que é percebido no filme, bem detalhadamente, é como aquele narcisista foi criado. Ele é um homem mimado. A empresa em que ele trabalha é do seu pai e ele não está mais conseguindo focar e nem mesmo conseguir produzir na empresa. E o seu pai o diz: se esta empresa não fosse minha, você não estaria mais aqui trabalhando. E a gente vê, no meu livro eu falo como que um narcisista nasce. O narcisista, ainda que hajam estudos para entender a morfologia cerebral de um narcisista que se compara muito com um sociopata, eu até identifico os dois, mas o narcisista ele também é criado em uma cultura que valoriza muito o machismo, uma cultura que mima muito os seus filhos também, é uma cultura que tem uma potencialidade de produzir narcisistas, porque principalmente o narcisista ele não consegue compreender o outro, ele não consegue entender o mundo alheio. Primeiramente só há a compreensão do seu mundo porque aquilo que difere do seu mundo é feio, somente aquilo que se assemelha ao seu mundo pode ser considerado belo. Ele já começa a envolver os amigos dela e ele convence-a a todas as vezes que ele erra. O erro ali, para aquele parceiro, ele não é um tropeço. Ele até diz que todos erram, o tempo inteiro ele está errando e ele coloca o erro como uma espera do seu caráter. É como se ela tivesse que esperar o seu erro e o perdoar, porque ele faz tudo.
E o tudo que ele faz é esse sufocamento que ele produz na vida dessa vítima. Que aqui eu não vou mais falar sobre parceira, porque parceira caminha junto em liberdade, em não em supressão da sua identidade. Ele mesmo fala aqui, para encerrar, que além das pessoas errarem, elas também têm que ter uma chance de um novo. E ele começa a culpá-la, porque ela não retribui tudo aquilo que ele está fazendo. Mas tudo que ele está fazendo é simplesmente uma projeção da sua carência. E aqui ela percebe o quanto que ela está sofrendo, o quanto que ela está definhando. A atriz faz um papel belíssimo, dá para analisar até mesmo a sua composição facial no início do filme para o final. E ali também no filme há uma prática que eu falo também no meu livro, que é sobre o estupro dentro do casamento. É quando não há o consentimento da parceira, que aqui já é vítima, e constantemente há a requisição do sexo, e principalmente, é claro que no filme não fala do aspecto religioso, mas talvez você possa estar cedendo sexualmente pelo aspecto religioso. Se você é de cunho católico, cristão, aqui no Ocidente eles devem usar muito ali uma passagem que tem em 1 Coríntios 7 para falar que o corpo da mulher deve servir ao marido e ela não deve se abster muito sexualmente, a não ser por um período. E o tempo inteiro nós vemos mulheres que estão sendo traumatizadas sexualmente dentro de uma relação aparentemente legal. E esse tipo de trauma, quando ele acontece na alma feminina, ele gera inúmeros transtornos psicológicos. E aquela mulher, ela chega a um ponto em que ela toma uma decisão de sair. É uma decisão muito difícil. E a partir dessa decisão, quando ela sai, ele vai ao seu serviço, mais uma vez, perturbá-la, e ela dá uma chance de ouvi-lo. Quando ela retorna para casa, ele ali toma atitudes que eu até achei, eu falei, poxa, o diretor vai sacanear comigo, né? Ele vai terminar isso aqui drasticamente, mas